Paternidade.doc com Fernando Kiefer. Puxa a cadeira, ajuste o fone, bora pro rock, porque está valendo! No ar, o podcast mais supimpo, crocante e carismático do seu streaming, que só existe para celebrar o relacionamento pais e filhos e enaltecer o maior amor do mundo. Eu sou o Giffer, babão coruja do meu diamante prematuro chamado Laís e padrasto do Eduardo, e como vocês já conhecem e estão acostumados, a próxima hora será dedicada exclusivamente à inspiração, à quebra de paradigmas e à proposta de boas reflexões acerca deste, que é um tema tão protagonista em nosso dia a dia. As paternidades são plurais e ainda bem, por isso, nada como absorver a rica experiência de mais um convidado especial que, assim como a gente, eu e você aí no outro lado, é tão apaixonado por suas crias e, portanto, tem muito a contribuir com a nossa forma de paternar. E falando no convidado, ele já está ali, ó, com um sorrisão na nuca, louco para startar esse papo delicioso, mas enquanto ele toma uma água, quero contar para vocês em primeira mão uma parada muito legal. Fui convidado a palestrar sobre paternidade num dos talks do TEDx, ou TEDx para os mais intelectuais, nesta que é a maior conferência de ideias do mundo. No caso, vou compartilhar minha experiência, minha palestra, minha reflexão no TEDx Carioba Studio, da cidade de Americana, interior de São Paulo, e sem dúvidas será um dos maiores desafios e honra de toda a minha trajetória profissional e paterna. O vídeo deve estar disponível já agora, em agosto de 2021, mês dos pais, portanto, se você estiver nos ouvindo daqui depois de agosto, pode caçar minha palestra lá no canal do TED no YouTube, porque provavelmente já estará por lá, fechado? Bora pro que interessa, então? Olha só, hoje ele entra pro time de papais músicos que já passaram por esse humilde programa, se juntando a nomes como Marcão, do Charlie Brown Jr., Caniço, do Raimundos, Dani Wexler, da Pitty, do NX0, Rodrigo Lima, do Dead Fish, Fauzi Baidon, da Tribo de Já, Martim, da Pitty, da Agridoce, Vitor Izenzê, do Forfã e do Brasa, Gabriel Bill, do Zander e Noção de Nada, Daniel Ferro, do Emo Ponto, o cantor Renato Godá, o pessoal do Senhor Banana e o novo parceiro musical dele, Chaps Melo, criador do Mundo Bita. Aos 53 anos de idade, esse mineiro da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, é escritor, produtor, compositor e cantor com mais de 36 anos de carreira dedicados ao fronte de sua principal criação, o Biquíni Cavadão, uma das mais influentes bandas da história do rock brasileiro, com quem já lançou 13 álbuns de estúdio, 4 ao vivo, 4 DVDs, 2 compactos e um disco de remixes, além de participação em diversas coletâneas ao longo dessas quase 4 décadas. Autor da biografia É Impossível Esquecer o que Vivi, lançada pela Chiado em 2019, é o paizão coruja da Letícia, de 7 anos, e do Leonardo, de quase 1. Senhoras e senhores, o maridão da Isabela, o devidamente vacinado com sua primeira dose contra a Covid-19, Bruno Gouveia! Tudo bem, Giffer? Poxa, muito obrigado. Nossa, que apresentação incrível aí. É um prazer conversar com você, é um prazer conversar com todos os ouvintes, né, desse podcast. E, claro, assim, depois de tudo falado, me sinto realmente papai coruja mesmo. Sem dúvida, somos grandes corujas e nada como falar sobre o maior amor do mundo, que é como eu costumo chamar os nossos filhos. E, cara, como eu falei, é demais receber você aqui no programa, Bruno. Uma honra inenarrável, porque sou fã de longa data, como pai, como músico. E antes até de entrarmos para valer no tema paternidade, me diz uma coisa, bicho, qual a sensação de estar vacinado contra a Covid-19, mesmo que com a primeira dose, em meio a um período mais difícil da nossa geração enquanto humanidade, hein? O pessoal me perguntou muito, né, do tipo, você tomou qual vacina? Eu falei assim, AstraZeneca. Aí perguntaram para mim assim, e você teve alguma reação? Eu falei assim, tive sim, fiquei muito feliz. Perfeito. Né, porque eu acho que qualquer reação diferente dessa é apenas um efeito colateral, nada mais do que isso, né? A reação que a gente tem ao tomar a dose da vacina nesse momento é de
uma sensação de alívio, né, de que você está dando o primeiro passo para realmente se imunizar. E eu mesmo tendo tido Covid, eu tive Covid numa situação muito complicada, sabe? Eu acredito que tenha acontecido assim, tá? Nasceu meu filho Leonardo, passados 10 dias, eu fui para o cartório para fazer o registro dele. No Rio de Janeiro, o cartório é de nascimentos e de óbitos. Então, muito provavelmente, eu acredito que ali, naquela situação, eu tenha contraído a doença. Não sei se de alguma pessoa que estava ali presente ou apenas porque era um local fechado, tudo mais, e que tem muita gente entrando e saindo, né? Nem sempre para fazer a melhor coisa do mundo, né? No meu caso era registrar o meu filho, mas 4 dias depois eu peguei, né? Acordei no meio da noite com uma febre altíssima e eu falei assim, alguma coisa está estranha, por que eu estaria com essa febre? Tentei não acreditar que era aquilo, mas resolvi fazer o teste e em poucos dias estava testando positivo. Então, assim, eu tive a Covid, depois minha mulher teve a Covid, depois o bebê teve a Covid. Meu Deus! E aí, finalmente, assim, quando eu falei, não, agora acabou tudo, graças a Deus, já passou isso, aí Letícia também ficou com 38, mas as crianças sequer foram testadas, né? A gente, conversando muito com os médicos, eles falaram assim, olha, cara, vocês estão em isolamento total, vocês estão em confinamento total, não há por que você ficar passando suave no nariz das crianças, porque elas são mais benignas nesse sentido, vocês também tiveram uma carga viral muito baixa, graças a Deus nós passamos sem maiores atropelos por tudo isso e a gente deu a volta por cima de um agosto que foi tenebroso, mas assim, que assustou muita gente, né? Então, assim, eu tive Covid, né? E mesmo tendo tido, né, assim, eu jamais descansei na minha cabeça essa ideia de que, poxa, olha, eu preciso estar preparado, eu preciso estar vacinado, eu preciso estar imunizado, sabe? E com essa situação toda de imunização, né, torci muito a cada minuto, por cada descoberta, por cada conquista, né? Fiquei aliviado, fiquei também revoltado quando vendo a situação toda, como estava se encaminhando, né, quanto negacionismo, quanto atraso, né, nesse sentido, né, não só um atraso falta de humanidade entrega, mas um atraso da humanidade, né, exatamente. Mas, bom, assim, o fato foi que quando eu me vacinei, eu fiquei realmente muito feliz, muito aliviado, né? Em setembro eu tomo a segunda dose e também a Isabela deve estar tomando em seguida e a gente acho que a gente começa a pensar em virar essa página, né? E olhar realmente com mais carinho para o futuro. Graças a Deus meus pais já estão vacinados, os familiares também estão bem e a gente está seguindo com essa esperança. Nossa, graças a Deus. Daqui a pouco tudo isso acaba e até falando sobre essa questão da virada de página, eu queria perguntar exatamente isso para você. Primeiro que assim, eu queria contar uma curiosidade, que eu me vacinei no mesmo dia que você, no dia 11 de junho. Fiquei muito feliz, porque quando eu cheguei da minha vacina, eu vi o seu post lá no Instagram e falei, poxa, mais um, né? Eu acho que você deve ter esse mesmo sentimento. Todas as pessoas que a gente vê postando alguma foto, algum vídeo falando que foi vacinado, é um afago na nossa alma, é uma tranquilidade que dá, independentemente se é da nossa família ou não. Eu acho que, como você mesmo disse, é uma questão humanitária, não é uma questão política, né? E o amor ao próximo, Sim. Eu acho que são valores básicos que a gente precisa ter nesse momento. E aí me vacinei no mesmo dia que você, então como você falou, lá pro comecinho de setembro a gente toma a nossa derradeira segunda dose. E aí o que eu queria te falar, até com relação ao que você disse sobre o virar de página, né, Bruno? Conforme esse andar da carruagem chamado Brasil, quais são suas perspectivas com relação à volta dos shows, assim? Porque a saudade dos palcos tá braba, né, meu amigo? Você sabe, assim, eu errei todos os meus prognósticos. Todos, assim. O único que eu, entre aspas, acertei foi que quando, no dia 14 de março, nós fizemos nosso último show, eu avisei para toda a equipe e tudo mais, falei assim, isto não é uma coisa que vai se resolver rapidamente. Isso vai levar tempo, e vai levar muito tempo. Quando foi o último show de vocês, Bruno? 14 de março. Mas a gente acabou fazendo depois, durante a pandemia, em setembro, quando nós tivemos o final da primeira onda, né, de que havia ali uma sensação de que nós tínhamos passado o pior, imagine, a gente aceitou uma proposta para fazer um show
que era bem interessante. Ele tentava recuperar não só o setor de entretenimento, mas o setor hoteleiro. Então, nós fomos fazer um show no Marina Park, que é um hotel que tem uma característica muito ímpar, né, em Fortaleza. Ele é um hotel de poucos andares, mas ele é um hotel muito largo. E ele fica em frente a uma marina. Então, o que fizeram? Montaram um palco flutuante e cada apartamento de frente para a marina virou um camarote. Né? Então, era uma ideia interessante para que as pessoas, através desse distanciamento todo, pudessem estar ali assistindo. Fizemos o show, foi emocionante, foi muito bom, etc. Mas foi a única coisa que nós fizemos. Sequer fizemos uma live. A live que a gente resolveu fazer na época, a gente foi junto com a Music Box Brasil, que tinha feito a gravação do nosso DVD, né, captado as imagens do nosso DVD em São Paulo. Eles abriram o canal para que todo mundo pudesse assistir, né? O que foi muito bom, etc. E eu queria muito que fosse assim a live, sabe? Eu estava vendo os meus colegas, e nada contra eles, mas era duro. Eu mesmo, como músico, sabe? Para mim era muito duro e difícil ver meus colegas todos tocando por vazio completo, sabe? Assim, eles ali tocando naturalmente uma surreal, muita gente assistindo. Né? Muita gente assistindo, claro, né? Mas ninguém na frente deles, eles tocando ali, sabe, terminava, as palmas eram íconezinhos de clap, 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 clap subindo assim na timeline, e eu falei assim, gente, será que é isso que a gente vai viver? Então, quando a gente resolveu fazer, a gente falou assim, não, vamos botar um show com o público. A gente tinha acabado de fazer né, a gente estava lançando esse disco ao vivo com as imagens também, então a gente fechou com a Music Box Brasil de abrir o canal e foi muito legal, porque era para falar assim, gente, olha, show é isso, tá? Show são essas coisas. Agora, como eu estava dizendo, assim, eu não tenho mais essa ideia. A última bola fora que eu dei foi quando, no final do ano passado, eu falei assim, gente, vamos começar a fazer um disco autoral, vamos lançar um disco com músicas novas, porque eu quero que a gente volte com um disco alto astral, um disco para cima, um disco que, poxa, que assim, transpire a esperança de dias melhores, etc, tal. Vamos fazer aí. Como é que você está imaginando isso? Em maio, em maio as vacinas já terão chegado, todo mundo já terá se vacinado. Assim, a gente volta, com certeza, lançando um disco e fazendo uma turnê por todo o país. Bom, não foi dessa vez ainda. Não foi dessa vez que eu acertei, não tenho realmente vocação para esse tipo de profetização, entendeu? Mas, assim, nós estamos lançando exatamente, né, no dia 9 de julho, um lançamento de Nada é Pra Sempre, é o primeiro single, depois vamos lançar outras faixas. Legal. E vai ser muito legal, sabe? Tipo, a gente sabe que vai ser eu tô esperando lançar o disco inteiro mesmo, é quando falarem assim, pode voltar, pode pisar no palco, pode começar a marcar os shows que a gente vai fazer. Então, aí sim, a gente vai falar, esse aqui é o lançamento oficial do disco, Através dos Tempos, que tem esse nome justamente porque a gente falou, cara, é incrível, são 36 anos e a gente está atravessando todos os tempos possíveis, os tempos tecnológicos, os tempos da ditadura, os tempos os tempos das crises econômicas, sanitárias. O biquíni pegou tudo então, isso mesmo, né, Bruno? Exatamente. É um biquíni que não saiu de moda e que está atravessando os tempos. Mas se Deus quiser, vai passar isso. Eu acredito. Eu não sei como está no Rio o cronograma. Aqui em São Paulo, o Dória falou que até setembro vacina todo mundo. Se até setembro vacinar todo mundo, até dezembro todo mundo tomou a segunda dose. E aí acredito que em janeiro os eventos já comecem a retornar em São Paulo. Eu também estou pensando exatamente isso. Aqui o cronograma do Rio é vacinar 18 anos em setembro, entendeu? E, consequentemente, a primeira dose em setembro, a dezembro, a gente já começa a pensar em passar o Natal em família, né? Assim, se preocupar tanto. Acho até que antes disso, antes mesmo do ano que vem, a gente já esteja fazendo algumas apresentações. Sim. Mas, cara, a gente não está... Como eu falei, cara, eu errei todos os meus prognósticos. Então, agora eu vou falar, o que tiver que ser, será e agora falta pouco também, né? Esperar um pouquinho, que vai todo mundo com mais segurança também. E, bicho, na hora que o biquíni vier para São Paulo, vou aparecer por lá e vou pedir para entrar no camarim para te dar um abraço. Hein? Pô, eu acho que isso vai ser uma coisa muito engraçada, cara. Eu espero que a gente possa realmente fazer isso, sabe? Tipo... terminar o show e a gente atender os fãs com abraços, sabe?
Acho que vai ser, talvez foi uma coisa muito importante, acho que a gente tem valorizado mais isso, né? A gente tá dando mais valor a essa coisa do abraçar ao outro, disso, sabe? E a gente vai falar mais sobre pandemia já, porque que nem o próprio Bruno disse, o Léo, filho mais novo dele, nasceu em agosto do ano passado, no auge dessa loucura. Então eu vou pedir para ele comentar sobre essa vivência também daqui a pouco, mas antes, até buscando seguir uma cronologia minimamente organizada das coisas aqui, Bruno, eu queria que você contasse um pouco para a gente quem era o Bruno filho, não o Bruno pai, porque esse a gente vai destrinchar bastante ao longo do papo. Quando você lembra da infância, quais recordações vêm à tua cabeça? Era engraçada essa pergunta. Bom, eu acho assim, eu tive... Meus pais... meu pai é um cara que nasceu na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. O meu avô também é de Ituiutaba, meu bisavô é de Ituiutaba. Meu pai veio estudar no Rio Medicina e quando ele se formou, foi mais ou menos quando ele, né, conheceu a minha mãe e aí ele falou com a minha mãe, olha, eu quero que a gente, ao se mudar, que a gente vá para Ituiutaba. Ela, assim, como? Eu estou aqui em Copacabana, sabe, tipo, vivendo e respirando intensamente o Rio de Janeiro. E falei assim, mas eu gostaria muito que os meus filhos nascessem lá, tal como eu nasci, como meu pai, meu avô e tudo mais. E ela topou. Então, assim, se mudaram, né, para uma cidade que ficava realmente bem distante, contando ainda as rodovias que tinham na época para chegar até lá. Então, tudo mais demorado. E lá viveram por mais ou menos 6 anos, né? Foi o tempo de eu nascer, foi o tempo do meu irmão, Fábio, nascer, né? E talvez tivessem ficado por lá, não fosse o fato de que num dos congressos de medicina, a minha mãe encontrou uma outra mulher de médico, né? E conversando com essa mulher, falando como era viver numa cidadezinha do interior, tendo vivido no Rio de Janeiro, tudo mais e tal. Ela falou assim, poxa, que engraçado você contando essas histórias e tudo mais. Poxa, eu queria apresentar o meu marido ao seu, sei o que e tal. E o cara era simplesmente um cara que trabalhava no hospital do Rio de Janeiro, no Hospital Estadual do Rio de Janeiro, e falou assim, olha, eu acho que eu tenho uma vaga para você não quer vir para o Rio de Janeiro, né, trazer a sua mulher de volta a morar no Rio de Janeiro, tal como ela morava antes? E ele meio que falou assim, tá bom, ok. Foi assim que eu me mudei para o Rio de Janeiro. Eu tenho uma infância muito gostosa de Ituiutaba, eu tenho uma memória muito boa para isso. Eu guardei, mesmo lembranças de 3, 4 anos de idade, eu tenho assim muito claras na minha cabeça de como é que era a minha vida lá. E era muito gostosa, sabe? Muito querida. Eu fui neto primogênito, meus avós me babavam o tempo todo. E foi muito interessante. O Rio de Janeiro me trouxe uma nova realidade. O Rio de Janeiro já me trouxe uma realidade daquela coisa de você ir para o colégio, voltar, a vida mais corrida, minha mãe buscando emprego, o meu pai trabalhando com medicina, imagina, está atendendo urgências e emergências a qualquer hora do dia ou da noite, né? Então, acabei que fiquei um pouco mais distante deles nesse sentido. Mas vivi, né, sempre, tanto eu quanto meu irmão, a gente não pode se queixar. Tivemos realmente um ótimo carinho da família e acho que isso é a base de tudo, né? Assim, acho que ajuda muito a você idealizar o que você quer de família. Sim, e é muito curioso, não sei se já te disseram isso, mas eu não consigo identificar sotaque seu nem com relação a Minas e nem com relação ao Rio, assim. O seu sotaque ele é muito mais paulistano do que mineiro ou carioca, mesmo você, de repente, não tendo morado, né, na cidade de São Paulo. E até completando a tua resposta, Bruno, eu queria que você comentasse com relação à própria referência paterna mesmo. Como que era a relação com o teu pai? Era uma figura afetuosa ou era uma figura mais de autoridade, até devido à geração? Eu tenho umas histórias engraçadas do meu pai, assim, né? Meu pai, por exemplo, meu pai sempre foi uma pessoa muito para frente, assim, na linha de pensamento, né? E sempre conversou muito comigo ao longo da minha infância, sempre dizendo, eu estou aqui para ser o seu melhor amigo, eu estou aqui para te orientar e até um determinado momento eu vou caminhar do seu lado, te dizendo o que fazer e como seguir a sua vida. Mas vai ter uma hora em que você vai ter que fazer isso sozinho, entendeu? Você poderá, se você quiser, se você confiar em mim, você poderá perguntar para mim o que você acha, o que eu acho, e eu vou te dar minha opinião. Eu vou ser sincero. Mas a partir do momento que você ganhar suas asas, cabe a você me procurar caso você queira, né? E sempre procurei, sempre conversei muito, né? É uma pessoa que
Os dois, né, tanto meu pai quanto minha mãe estão vivos e com saúde, né? Então, assim, a gente conversa ainda muito, troca muita ideia. E atualmente meu pai mora em Florianópolis, minha mãe mora no Rio de Janeiro. Trouxe para, eu tô nesse momento sitiado no interior do estado do Rio de Janeiro, né? E aí aproveitei para trazê-la para cá, justamente para também curtir os netos e ficar num local também mais tranquilo, né? Aproveitando a natureza e se preocupando menos com essa ideia de que, pô, que máscara que eu tenho que colocar, se é essa ou aquela, etc. Porque aqui realmente é bem isolado, então a gente praticamente não encontra as pessoas, tal, então fica mais tranquilo. E assim, a referência do meu pai é essa, assim, é uma pessoa muito para frente no seu tempo, e sempre, eu me lembro, eu tenho uma história muito interessante. Meu pai sempre foi uma pessoa que gostou muito de tecnologia, mesmo sendo médico, né? Então, assim, tudo que ele podia investir de tecnologia, ele queria fazer. Ele trabalhava muito escrevendo trabalhos, projetos, palestras para congressos. Então, ele escrevia, ele datilografava tudo, etc. Na primeira chance que ele achou uma máquina que apagava, é muito engraçado isso, porque a gente, uma máquina de escrever, né, assim, tinha um problema sério. Então, bom, procure no Google o que é uma máquina de escrever. Tá? Para resumir... a gente é cringe. Para resumir, assim, para essa geração é o seguinte, é um Word que imprime ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente... Melhor definição. Aí, quando ele achou uma máquina que podia você apertar um botão de backspace para apagar a última palavra, a última letra errada, tal, nossa, aquilo dali ele investiu naquilo. E quando eu tinha 14, 15 anos, eu quis mexer com computação. Eu estava começando a ler sobre computadores e sobre o que eles eram capazes de fazer, e eu falei para ele assim, você devia apostar em microcomputadores. Mas eu tinha 14 anos, sabe? Tipo, por que ele daria coisa para mim? Ele perguntou, e por quê? Eu falei assim, porque... Aí eu falei para ele, um computador, você monta uma base de dados, você pode botar uma base de dados com todos os seus pacientes, se você depois quiser saber qual a incidência de uma parada cardíaca, não sei se é acessado tal, em pessoas não sei com qual idade, que tenham sido ministradas, tal. Ele falou assim, no dia seguinte ele estava lá comprando o tal microcomputador, entendeu? Que não era nem um pouco parecido com Windows, era linha de comando e tudo, mas era... Sim, era DOS, né, na época. Era MS-DOS, alguma coisa do tipo, nem isso, era Sinclair, era TK-85, sabe? Mas ele falou assim, tá bom, há um caminho por ali, ele nunca duvidou disso, né? E isso sempre fez com que ele estivesse sempre à frente nas coisas que ele estava montando, ele sempre apostou muito, e confiou muito nessa minha palavra, na palavra do meu irmão também, porque a gente realmente, mesmo jovens, a gente já estava meio que entendendo o que estava acontecendo, a revolução digital que estava para acontecer. E além do nosso pai que cria, né, biológico ou não, ou adotivo, enfim, que é o responsável por nos transmitir valores, ensinamentos, segurança, enfim, as pessoas envolvidas com arte também têm, grande parte das vezes, uma figura que agiu como padrinho, né? Eu costumo chamar de paternidade artística. Na vida do artista, Bruno Gouveia, essa pessoa existiu? Quem é teu pai por parte de São? Olha, eu acho assim, é difícil, porque eu tenho na minha história artistas, né, na minha família. A começar com a Regina Casé, que é minha prima de segundo grau, né, o Ricardo Barreto, que foi compositor e guitarrista da Blitz, né, então, assim, os grandes sucessos da Blitz tiveram essa parceria dele com o Evandro Mesquita, mas eram primos distantes para mim, e cuja diferença de idade, 7, 8 anos, já tornava aquilo um abismo, sabe, pra gente. Eu me sentia muito criança e muito tímido em falar com eles sobre qualquer coisa, né? Assim, sequer era uma coisa do tipo, pô, eu quero ser que nem eles, sabe? Não existia isso, sabe? Eu ouvia e falei assim, legal, pô, mas eu achava aquilo fora do meu caminho, né? Eu levei muito tempo para entender que eu ia entrar na carreira artística. Eu não acreditava que eu ia ser um cantor. E agora, uma pessoa que talvez tenha sido um padrinho, uma pessoa que tenha sido muito forte na minha vida, foi meu avô materno. Olha só. Né? Eu fui, por ser neto primogênito, tanto é que a ele eu dediquei o livro,
né, o Impossível Esquecer do que Vivi, foi uma das dedicatórias que eu fiz, foi a ele, ao meu avô Oscar, em retribuição, na verdade, ao fato de que o primeiro livro que ele escreveu, ele dedicou a mim. Olha só, que troca então, maravilhosa. Eu fiz essa retribuição. E com ele, eu acho que ele me deu um leque de conhecimentos que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Então, foi com ele que fui aprender xadrez, entendeu? Foi onde eu fui descobrir muito antes de todas as pessoas o que era um gambito da rainha, entendeu? Foi com ele que eu estudei russo, porque ele gostava tanto de xadrez que ele comprava livros russos de xadrez para poder estudar. Olha só. E por conta da Olimpíada de Moscou de 1980, eu tinha 13, 14 anos, eu olhei para aquelas letras todas malucas que apareciam na tela, falei, que letras são essas, né? Aí, de repente, eu olho e tinha um livro com as mesmas letras, eu vi, era um dicionário. Caramba! E o dicionário tinha, naturalmente, a correlação das letras, etc. Assim, eu vou te dizer que em 24 horas eu já estava escrevendo com aquele alfabeto que eu já aprendi. Então J é isso. Então, aí qualquer coisa eu escrevia, né? Assim, do tipo, eu escrevia Bruno com o B cirílico, com o R cirílico, e eu fazia as minhas coisas com aquilo. E ele notou, ele falou assim, você quer aprender? Eu falei assim, quero, entendeu? E assim, ele me ensinou rudimentos de russo, não sei falar russo, mas assim, tipo, foi uma delícia ter feito isso. Eu ia para casa dele, ele ficava me contando, ele falava sobre as cores, sobre tudo, né? E eu aprendendo ali, fazendo aquele cursinho com meu avô. Que demais. Quando ele faleceu, e foi logo no começo da carreira do biquíni, aquilo foi um baque muito grande para mim, e durante muitos anos foi uma coisa assim que foi uma perda muito grande para mim, né? Então, se você tivesse que falar um padrinho, né? Talvez, eu acho que assim, talvez essa figura, uma figura masculina, né? Extremamente culta. Sim. E extremamente forte dentro da minha vida. E era uma coisa assim, que era recíproca. Ele por eu ter nascido e ter sido o primeiro neto, ele viajava horas e horas para poder me encontrar lá no interior de Minas Gerais e passava um tempo comigo e ficava completamente doido comigo quando eu era pequeno. Então, a gente criou uma relação muito bonita nessa história toda. Essa que é a verdade. E uma pessoa que eu vejo sempre você se referir muito bem, não só você como toda a banda, é o Herbert também, né? De repente não chega a ser uma figura paterna, paternidade artística, mas uma pessoa que de repente teve uma importância muito grande também lá no início já do biquíni, né? Não no seu início criança, mas já no início da banda. Eu acho que o Herbert foi o norte da bússola, sabe? O Herbert sempre foi pra gente o norte da bússola. Uma pessoa que, quando tudo dava errado pra gente, quando a gente estava numa sinuca de bico completa, a gente parava e pensava assim, pô, o que o Herbert ou o que os Paralamas fariam se tivessem numa situação como essa? Eles eram uma referência até a tua instituição, sabe? São pessoas muito queridas, adoro todos eles. E tem uma gratidão que não tem preço, assim. Porque o Herbert, você tem que entender, ele sugeriu o nome Biquíni Cavadão, ele tocou guitarra na primeira música que a gente fez, na primeira demo que a gente fez. Depois disso, ele começou a falar para todo mundo que existia uma banda incrível, que era o Biquíni Cavadão. A gente só tinha uma música. Aí ele foi. Há pouco tempo atrás, aliás, por conta da época que eu estava fazendo o livro, né, eu fui entrevistar o Marcelo Castelo Branco, que hoje é o presidente da UBC, União Brasileira de Compositores. Mas na época ele trabalhava dentro da gravadora e foi nosso primeiro contato com uma gravadora, né? Foi o Marcelo Castelo Branco. E aí comecei a conversar com ele e falei assim, pô, da onde veio essa? Como é que você chegou até o biquíni? Ele falou assim, ué, cara, não sei, o Herbert nunca te contou? Eu falei, assim? Não, cara, nós éramos amigos de infância, assim, eu e ele, a gente jogava botão junto, etc. Então, quando Ted começou a tocar na Rádio Fluminense, ele cutucou o Marcelo Castelo Branco, que estava na Politécnica, e falou, cara, vocês têm que contratar esses garotos, Então, é uma pessoa que, poxa, assim, deu muita força, entendeu? A gente levou um susto quando a gente começou a perceber que havia, assim, as gravadoras estavam todas procurando a gente, enquanto a gente via um cenário em que as pessoas desesperadamente batiam a porta das gravadoras, sabe? Então e é uma coisa que o Herbert fez não só para o Biquíni, né? Fez para Plebe Rude, fez para Legião Urbana, ajudou muitas bandas, sabe? Ajudou muitos artistas dentro desse contexto, assim, onde ele via ali um potencial, alguma coisa, ele
Ele queria dar um empurrão. E é uma generosidade, Bruno, que eu acho que tem que servir até de exemplo para as gerações novas de bandas que têm surgido também, né? Não só a generosidade do Herbert em já ser um artista consagrado e em dar esse apoio para um artista novo, como você falou que tinha uma música, como você, com 36 anos de carreira, um artista totalmente consagrado também, reconhecer isso, né? Porque eu tô falando até porque eu tinha banda também, banda independente e tal, e eu vejo o cenário, e hoje o cenário principalmente do rock brasileiro independente tem muita banda legal, mas eu acho que tá faltando exatamente essa generosidade. As bandas, elas estão muito mais competindo do que jogando no mesmo time. Eu não sei se você de repente enxerga assim também. Olha, eu inclusive sempre trabalhei muito isso, né, de falar de vários artistas que estão começando, já fiz participação em vários discos, e o que eu posso dizer é que é necessário realmente que haja, entre as bandas da mesma geração, esse ato de se ajudar, né? E não, assim, não pode haver esse individualismo, eu estou aqui, entendeu? Não, assim, a coisa tem que acontecer junta. O que o Herbert estava fazendo é exatamente isso. O Herbert estava vindo bem com os Paralamas, tinha acabado de fazer o Rock in Rio, estava assim, tipo, tudo a favor dos Paralamas, e os Paralamas estavam querendo tocar músicas, sabe, de falar, cara, vocês têm que conhecer os Titãs, o Traje a Rigor é ótimo, eles empurrando tudo, na certeza de que o Andorinha não faria o verão, entendeu? E eu sempre quis ajudar muito as bandas, e acho que as pessoas às vezes me cobram um pouco isso, né, mas eu sempre falo assim, cara, eu me movo por paixão, nunca por compaixão. Na hora em que eu vejo um trabalho bom e eu, sabe, falo, cara, pô, vocês são muito bons, eu vou e faço isso. E aconteceu muitas vezes isso ao longo da carreira. O Biquíni, quando chegou, por exemplo, com Vento Ventania, que a gente era a música mais tocada no Brasil, naquele momento, naquele ano de 92, nós, no meio de Vento Ventania, a gente tocava uma música chamada O Homem que Sabia Demais. Essa música, O Homem que Sabia Demais, a gente tocava, ninguém conhecia, e a gente tocava ela inteira no meio de Vento Ventania e falava assim, olha, isso aqui é de uma banda lá de Minas Gerais, que vocês vão ouvir falar que é muito boa, chama-se Skank. Caramba. Então, assim, a gente buscava, entendeu, retribuir, porque e foi o que a gente aprendeu com o Herbert, entendeu? Então a gente falou, cara, a gente tem que fazer da mesma forma. Então a gente tocava essa música, por exemplo, dessa maneira. O primeiro show que o Gabriel Pensador fez, sabe, de se apresentar realmente e tudo mais, o primeiro show dele foi no Ginásio do Olaria. O Biquíni estava fazendo um show para 6 mil pessoas e ele fez a abertura. Há um tempo atrás, foi super bonito, o Gabriel entrou no palco da gente, num show que, se não me engano, foi em São Luís, e fez um toast. Assim, e começou a fazer em cima, a gente levando groove, e o toast dele era para agradecer ao Biquíni. Olha só, entendeu? Que demais, no freestyle. Ele fez um freestyle completo ali, sabe? Tipo, né, agradecendo aquele começo da carreira dele, etc. Né? A gente ficou, assim, muito, muito emocionado, sabe? E é uma coisa que vai acontecendo, entendeu? Eu penso muito naquela coisa da corrente do bem, entendeu? Tipo, pô, né? Uma vez foi com quem que aconteceu isso? Foi com o Vini. Nós íamos fazer um show e nós tínhamos sido chamados para fazer um show no local, para uma rádio. E o Vini estava começando a carreira. Então, assim, a rádio pagou a estrutura da gente para fazer o show. Mas o Vini, que estava começando, mexe a cadeira, o que estava falando, não, você vai lá e faz um playback, você toca lá, entendeu? Dispara. Então, quando o Vini viu que, poxa, nós íamos tocar e ele ia só ficar com um som mecânico tocando, ele ficou desesperado. Aí ele falou, não pode fazer uma coisa dessa, eu me sinto envergonhado, e aí ele virou para gente, né, falou assim, pô, como é que eu posso fazer? Aí ele falou assim, cara, você tá com seus músicos aí? Pô, toca com nossos instrumentos, então. Olha só, que demais. Aí ele falou assim, cara, não acredito, pô, como é que eu posso agradecer? Eu falei assim, ué, não tem, cara, é simples, passe adiante. É exato. Né? Passe adiante, pô, um dia você vai ver um cara precisando de uma ajuda, cara, você vai ajudar, entendeu? É nesse sentido que a gente sempre acreditou, e o Herbert sempre foi uma inspiração para isso também, porque sempre deu esse empurrão, entendeu? Então, é aquela coisa, quando você tem boas referências, né, você acaba seguindo adiante e fazendo coisas bem legais. Que demais, cara. E ó, agora a gente vai revisitar a pauta pandemia, que a gente começou a falar lá no início, e até para a gente seguir o fio da meada aqui também e tal, e
porque eu falei sobre o fato de o Léo ter nascido em agosto de 2020, quando a Covid era uma incógnita ainda maior do que é hoje, né? Quando todo mundo ainda estava evitando ir a hospitais e tal, que até o que você falou, depois você foi para o cartório, de repente teve problemas. E eu queria que você comentasse com a gente sobre como foi segurar essa barra, Bruno, porque quando a Isabela engravidou, o mundo estava, entre aspas, normal, né? E no meio do caminho, tudo virou de ponta cabeça. Quais sentimentos tomaram conta de vocês dois? Como foi lidar com isso? Isabela, nós descobrimos que a Isabela estava grávida exatamente no dia em que eu fechei a mudança da gente para um apartamento maior, sabe? Eu falei assim para ela, falei assim, olha, vamos mudar esse apartamento, a gente está cada vez ficando pequeno para a gente, né? A Letícia está aqui, a gente podia conseguir, de repente, procurar. E nós conseguimos, assim, por uma sorte incrível, nós achamos um apartamento que não era muito mais caro para alugar, sabe? E com um espaço muito maior. Então a gente falou, vamos fazer isso. No dia que eu fechei, falei assim, consegui o apartamento, etc. Ela, à noite, falou para mim, eu tô grávida. Né? Então a gente celebrou isso. Nós esperamos um tempinho para avisar para todo mundo e eu dei um aviso no show, inclusive, que o Biquíni fez com os Paralamas no Rio de Janeiro. Eu juntei toda a turma e falei assim, gente, olha que coisa irônica, né? Assim, eu virei para eles e falei assim, eu não sei como vai ser 2020, mas uma coisa eu tenho certeza, esse ano vai ser incrível para mim, tá? A Isabela tá grávida. Aí, aquela festa toda, etc. E, assim, foi muito legal. Desde janeiro, na verdade, tem um detalhe, o meu irmão trabalha na Fiocruz. Então, assim, desde janeiro, eu estou lendo as notícias, tudo que sai na área de saúde e tudo mais, isso acaba que eu olho eu tenho um olhar diferente, né? Sim. Então, eu comecei a falar com ele, falei assim, tipo, Fábio, o que está acontecendo em Wuhan? O que está acontecendo ali? Será que isso é, né? E, então, eu já estava acompanhando isso 2 meses antes, eu já estava acompanhando bastante da evolução da situação, vendo tudo, etc. Eu aproveitei uma brecha de carnaval para falar assim para a Isabela, falei assim, vamos levar uma das boas coisas do Biquíni é que a gente viaja tanto de avião que a gente acaba tendo assim, um festival de milhas, né? Então eu falei assim, cara, Sim. Vamos fazer uma coisa, vamos para os Estados Unidos, a gente faz o enxoval do Leonardo lá, leva a Letícia para parques temáticos, essas coisas todas, e a gente volta. Até aí as coisas ainda estavam boas. Fui para lá, ninguém de máscara, nada disso, etc. Foram 7 dias apenas, só para a gente realmente fazer algumas comprinhas e quando eu volto, eu já vejo todo mundo no aeroporto de Brasília de máscara, né? E enquanto eu estava lá, morreu o primeiro cara de Covid nos Estados Unidos. Eu estou acompanhando, etc. Assim, a semana seguinte o Trump já estava cortando os voos todos para a Europa e a coisa foi muito... Quase vocês não voltam. Sim. Eu falei com ela, falei assim, cara, se a gente tivesse viajado uma semana depois, a gente não voltava. Entendeu? Nossa. E aí, assim, a gente notou que a coisa estava realmente puxada. Dia 14 foi o último show da gente, eu achei até que a gente não fosse fazer. No dia 15 era aniversário da Isabela, e aí a gente já começou a pensar assim do tipo, nós vamos entrar no lockdown aqui, a coisa vai parar. E a nossa primeira preocupação, na verdade, era como é que a gente ia fazer isso, né? Como é que a gente poderia levar adiante tudo isso sem ninguém em casa, sabe? A gente avisou para a moça que trabalha lá, não venha, fica na sua casa, se proteja, tá vindo uma coisa séria e que tá com uma previsão da coisa pegar feio em abril. Então a gente estava já vendo um crescimento grande e a gente cuidou de dar tranquilidade para Letícia, sabe? Esse foi o primeiro, assim, a gente não pensou em mais nada a não ser, tipo, ok, a gravidez dela e a tranquilidade da Lelê. Aí depois eu tive uma preocupação, porque nós tínhamos que... Uma casa maior demandava também uma arrumação maior. E eu falei, olha, vai ficar cada vez pior para você, né? Então a gente estava, assim, eu tentava ao máximo ajudar e fazer as coisas e dividir as tarefas, porque sabia que a gente tinha que... Foi um período muito interessante, assim. Eu aprendi a fazer muitas coisas que a minha vida inteira eu não sabia, sabe? E foi um grande aprendizado isso, porque, cara, eu como filho, né, assim,
eu não aprendi na minha vida a fazer uma série de coisas, uma série de tarefas domésticas que talvez as meninas acabassem fazendo, né? Então, assim, eu tive que aprender, até porque a minha vida viajando o tempo todo não fez com que eu também tivesse uma preocupação com isso. Então, foi um grande tapa na cara, sabe? Tipo, ok, pô, preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso aprender, sei lá, sabe, arrumar as coisas. Eu perguntava o tempo todo, tipo, coisas bestas, do tipo, como se lava banheiro, sabe? Ou como se passa roupa, ou, né, como se faz um determinado prato, né? Porque a gente tinha que se virar. E eu sabia que, com o passar das semanas, dos meses, ela ia ficar mais cansada, né, por conta da gravidez. Então, foi um processo que a gente foi vivendo, né, e tentando sempre... Mas vocês sentiram medo com relação à ida aos médicos para fazer pré-natal, ou até mesmo quando estava chegando a hora do parto e ter que ir ao hospital, a maternidade num momento tão difícil em que ninguém queria saber de hospital? Olha, eu tive um medo muito grande nas primeiras semanas, né, porque liguei pro obstetra, falei assim, cara, o que vai acontecer? Tipo, vai ter hospital para isso, sabe? A minha dúvida era se teria hospital e qual seria o risco, né? Mas ele falava assim, não, fica tranquilo, as maternidades vão trabalhar de uma forma diferenciada, tudo mais, tal. Então, eu fui me acalmando com isso. Mas eu estava assim, eu estava realmente tenso, sabe? Vários dias eu acordei muito para baixo, sabe? Muito mesmo. E tentando manter minha calma, porque, cara, assim, a minha filha estava ali, tinha um bebê na barriga, que eu não podia, sabe, ficar tornando a atenção da minha mulher maior do que ela já estaria tendo de carregar uma vida ali. Então, eu tentei dar exatamente essa tranquilidade. Alicerce, né? Sabe? Foi mais ou menos como aquele filme do Roberto Benigni, A Vida é Bela, sabe? Mas pela hora a gente tinha que inventar uma história para lidar com aquilo, né? E foi assim que a gente foi levando os dias, os meses, né? Até o nascimento. E até por conta disso, esse refúgio que nós temos hoje aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, ele não foi nem pensado, porque, imagina, a bolsa estoura, para onde a gente vai correr, como é que vai ser e tal. A gente estava tendo todos esses cuidados, a gente realmente ficava muito, muito trancado, sabe? Quando a gente já não aguentava mais, a gente descia de máscara, entrava no carro e pegava o carro e tentava sair um pouco, passava pela orla assim 2 vezes e voltava, sabe? Foi assim que a gente foi levando esse período todo. E não descansamos nem mesmo depois, como eu te falei, mesmo depois de termos todos tido Covid, isso não era um salvo-conduto, sabe? A gente continuou sempre se preocupando muito. E Bruno, você foi pai, cara, pela primeira vez ali por volta dos 41 anos, me corrija se eu estiver errado, num país em que as pessoas geralmente têm filhos mais cedo, né, com menos idade. Primeiro, ser pai era um sonho? E segundo, esperar um pouco mais para dar esse passo foi proposital? Vamos lá. Sempre sonhei com família, né? Mas eu adiei por várias vezes por não me achar pronto para isso, né? Não achava que eu era capaz de eu estava, seja porque a banda estava me consumindo muito, entendeu? Depois teve um período em que a banda quase acabou, assim, de tão foi um ocaso tão grande. A segunda metade foi incrível. A primeira metade da década de 90 foi assim espetacular. A segunda metade da década de 90 foi assim um desespero. A gente fazendo pouquíssimos shows, a gente quase já pensando assim, tipo, cara, nós não vamos aguentar esse tranco e a banda vai acabar. E então, assim, foi uma época que eu não tinha tempo nenhum, depois eu não tinha dinheiro algum, né? Então eu fui meio que postergando. Mas quando então eu comecei a acreditar também que era possível, eu tive 2 vezes nos meus relacionamentos anteriores, só que assim, do tipo, quero ter agora. Pô, a gente podia pensar nisso. E foi exatamente quando eu percebi que
a minha parceira, não, né, minha namorada, minha mulher na época, falava assim, não, cara, agora quem não quer sou eu. Aliás, eu tô indo embora. Então, foram duas situações que eu vivi com outros relacionamentos em que isso ocorreu e aí eu tive que adiar. Depois, quando eu conheci a mãe do meu primeiro filho, ela já era formada, entendeu? Ela já tinha saído de um trabalho e tal, e ela meio que estava querendo reconquistar tudo novamente, fazer uma nova faculdade e tudo mais. Então eu falei, então vamos esperar. Entendeu? Assim, a partir, eu vou te dizer que de 2000 até 2008, assim, eu fiquei em compasso de espera, né, pelo momento certo que fosse dela, e não meu. Né? Sim. Então, quando aconteceu, então eu tive aos 42 anos, né, o Gabriel. E só um detalhe, o Leonardo não é de agosto, na verdade o Leonardo é de 30 de julho, né? Mas é só um pequeno detalhe. O curioso é que, né, eu gosto dessas coincidências assim, depois do que eu vejo, né? Os meus filhos têm 6 anos de diferença um para o outro. Então, nasceu em 2008, 2014, 2020. Caramba, nossa, coincidência mesmo. Não, agora também, assim, juntou também o fato, não era muito para ser isso, assim, tipo, em 2012, na verdade, o que aconteceu foi que também nós tivemos nesse ínterim também algumas gestações perdidas, né? Então, antes do Gabriel, isso? Antes de 2008? Não, antes do Gabriel não. Mas depois que o Gabriel faleceu, no ano seguinte, a minha mulher passou por um momento muito duro, porque a mãe dela faleceu, e logo em seguida ela engravidou. E a gente até falou, talvez... A gente tentou encontrar uma razão espiritual para aquilo tudo que está acontecendo e tudo mais, né? Mas não deu 5 semanas e ela, né, perdeu essa gestação. Aí a gente meio que postergou até o final de 2013, quando então ela engravidou, né, da Letícia. E em se não me engano foi 2018, né, nós já tínhamos pensado em ter filho, né? Ela engravidou, mas acabou perdendo. E aí a gente também novamente postergou para o final de 2019, quando ela engravidou do Leonardo. Então, assim, tipo, talvez a gente tinha uma urgência maior em ter tido, mas teve que ser dentro desse caminho, né? Num tempo que não era o de vocês, né? Num tempo, como você falou, de uma coincidência mesmo, enfim, um tempo que acaba não sendo o nosso tempo, né? Exatamente, né? Pode-se dizer assim, no tempo de Deus, como eu gosto de falar, sabe? Exato. Então, foi o que foi, a gente teve que lidar com isso, entendeu? Entender, eu sempre falo, né? Assim, não, é mais do que entender, aceitar, sabe? Sim. Aceitar, fazer, ok, beleza, mas vamos lá, vamos seguir, vamos, né, acreditar que o melhor ainda está por vir. E o que a paternidade transformou em você, Bruno? Quem que era esse Bruno Gouveia antes de 2008, 2009? Como foi esse Bruno a partir do nascimento do Gabriel ali, a partir da primeira paternidade? Olha, eu tinha certeza que ter filho ia ser uma mudança fantástica na minha vida, e não por menos, eu descobri que eu estava muito enganado, até porque era muito melhor do que eu imaginava, sabe? Então, assim, foi muito bom, foi muito especial. E essa vontade de estar perto, de estar junto, sabe? De curtir cada conquista, isso tudo foi realmente muito intenso. Bom, todo mundo sabe, né? Quer dizer, o meu primeiro filho acabou falecendo num acidente de helicóptero, na qual a mãe dele também acabou falecendo, e várias outras pessoas. E aí, assim, é muito engraçado, porque aí você olha para trás e você percebe, né? Eu falei assim, caraca, talvez isso possa me explicar o quão intensamente eu quis viver aquilo tudo, entendeu? E como aquilo serviu para mim como um aviso do tipo, em se tratando de filhos, viva-os intensamente, sabe? Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, seja porque você pode ir embora,
né? Ou porque pode acontecer alguma coisa que foge à explicação e à ordem natural da vida, né? Mas a gente acaba que se vive dessa forma intensa, né? Eu acho que a gente consegue ter alguma gratidão por tudo que você viveu. E você tem arrependimentos em relação à tua jornada paterna ao longo de todos esses anos? Na verdade, eu acho que quando você está, como eu estou hoje, casado com a Isabela, com essas duas crianças maravilhosas, eu olho para tudo isso, né? E penso, poxa, eu queria ter conhecido a Isabela muito antes, eu queria ter, entendeu? Eu falo com ela, eu queria que a gente tivesse conhecido há mais tempo e que nós já estivéssemos aqui, não falando do segundo filho, mas de repente do quarto, porque é uma coisa que, assim, eu levei um tempo grande da minha vida para descobrir uma pessoa, né, com o amor que ela tem, com o carinho que ela tem e com o exemplo que ela é, né, de mulher e mãe, e o quanto a gente é grudado um com o outro. Então, isso tem sido uma vivência muito interessante. Você sabe que durante toda essa pandemia, uma coisa que acabou fazendo, foi muito importante para a gente, foi que durante toda essa pandemia, embora eu tenha me mudado para um apartamento muito maior, como eu falei, desde a gravidez, né, a decretada pandemia, nós decidimos todos dormir no mesmo quarto. Então, aqui mesmo, onde eu estou, tem quarto para Letícia, tem até um segundo quarto para colocar o berço, se quiser. Mas não, assim, tem uma cama de casal, um berço, uma caminha de solteiro aqui, e tudo no mesmo lugar. A gente dorme junto, a gente dorme tudo aninhado, sabe? A gente se sente... É como se a gente pudesse dizer assim, tipo, ok, estamos aqui. É onde a gente consegue transformar a nossa casa... como se a nossa casa fosse um útero, sabe? Porque eu sempre penso nisso, assim, tipo, é ali onde está o amor, sabe? Daqui é o ninho mesmo, né? Onde tem ninho, amor. Exatamente. Né? Então a gente fica todo mundo junto, etc. A gente acorda, o bebê acorda a gente de madrugada, mas não tem problema, entendeu? É assim, a Letícia entende, entendeu? Letícia, tadinho, dias atrás ficou com uma virose. Acordou a gente no meio da noite dizendo que, assim, tipo, eu tô tentando não acordar ele, mas eu tô tossindo muito, eu tô tossindo aqui no tadinha. Sabe? Eu falei assim, não, filha, vamos lá, vem cá. A gente foi tratar dela, entendeu? Então, assim, a gente se ajuda muito nesse sentido e é muito bonito perceber essa relação. E o único arrependimento é do tipo, gente, mas por que isso não pôde acontecer, de repente, numa outra época da nossa vida, sabe? Porque hoje a única coisa que me assusta, né, é que eu falo para todo mundo, assim, gente, pô, quando meu filho tiver 20 anos, eu vou ter 75, sabe? Eu acho tão pouco, né? Mas eu logo que passa tudo isso, eu falo, cara, não é a idade. Vou viver hoje também, né? Não é a idade, é a qualidade. Sem dúvidas. Sabe? Então, nesse sentido que eu penso, sabe? Não pensar em idade, sim em qualidade. Não é o tempo, é como esse tempo é consumido entre a gente, né? Sim. E falando de uma coisa bem legal agora, gente, né? Porque, assim, se engana quem acha que a relação do Bruno com o universo infantil começou apenas quando ele foi pai pela primeira vez. Porque, para quem não sabe, ele produziu um disco em 2002 chamado Super Fantástico, quando eu ainda era pequeno, só com temas de aberturas de programas infantis de televisão, que foi interpretado por muita gente legal. Além disso, é um co-idealizador do fofíssimo Rock Your Babies, projeto de clássicos do rock brasileiro voltado aos bebês em formato de canções de niná, e tem uma parceria com o Mundo Bita, que tá um estouro lá no YouTube, uma regravação lindíssima de Vento Ventania, com o Bruno dividindo os vocais com o mestre Chapes Mello. E assim, sobre o Rock Your Babies, por exemplo, cara, eu sou apaixonado por esse projeto. Inclusive, eu já o indiquei mais de uma vez aqui para os nossos ouvintes, papais e mamães, e para alguns convidados que vieram também. Inclusive, quando o Marcão do Charlie Brown veio, a gente repercutiu sobre o Rock Your Babies, porque tinha acabado de sair o deles. E é incrível a produção, a execução de cada faixa, o cuidado absurdo que o Bruno e toda a equipe tem.
E aí também falando do Bita, eu nem vou esticar muito, porque para mim o Chaps é um gênio que merece o triplo de visualizações que tem. Porque, assim, criar música autoral para crianças num mundo em que todas as produtoras surfam na onda das cantigas de roda é só para quem pode. Então, assim, vamos por partes. Brunão, já falei demais. Eu quero deixar para você comentar um pouco sobre cada um desses projetos e como eles surgiram na tua vida. Bom, vamos começar então cronologicamente, né? Em 2002, na verdade, eu já tinha há quase 10 anos, né? Desde 90 e poucos, eu tinha essa vontade de fazer um projeto como esse, de canções, de aberturas, de programas infantis. Vamos lembrar que essa é uma época em que você não tinha como ouvir essas músicas, não existia um local tipo um Spotify, alguma coisa que você pudesse... Se você escrevesse na internet, né, se você escrevesse o nome das músicas, você não ia achar. Você escrevesse o nome dos discos, você não ia achar. E eu falei assim, poxa, eu achava interessante a gente fazer um revival disso. E o time que eu chamei para poder participar disso começou com o Luiz Carlos Carvalho, meu bom, que é produtor musical e que foi quem me deu a chance de conhecer a turma da Som Livre, que abraçou o projeto e que permitiu, né, me deu amplas condições da gente poder fazer todas essas canções. Essas canções que viajavam pelas décadas de 60, 70 e 80 dos programas infantis de televisão. Então tinham ali heróis, né, de muitos papais, na verdade. Capitão Lázaro, Vigilante Rodoviário, tinha Shazam Xerife, tinha Vila Sésamo, muitas coisas assim. E eu fui chamando artistas de todos os estilos. Chamei as filhas da Baby Consuelo, a SNZ, chamei os Los Hermanos, chamei Pato Fu, Capital Inicial, Frejá, Zélia Duncan, a banda baiana Penélope, que cantou a música Super Fantástico, foi cantada pela Penélope com a participação do Arnaldo Antunes fazendo os vocais do Djavan. A Érica e o Arnaldo juntos. Então, assim, olha, assim, foi uma turma maravilhosa. Assim, até cruel que eu tô querendo lembrar o nome de todo mundo, entendeu? Assim, mas Vini participou com Shazam Xerife, Leone participou cantando a música do Capitão Lázaro, Jairzinho tocou Xixi nas Estrelas, com a música do Guilherme Arantes. Então, assim, foi a Kelly Key estava estourada na época e foi convidada para cantar Doce Mel, o tema de abertura do Planeta Xuxa, né, da turma da Xuxa. Então, e essas músicas todas foram lançadas no ano de 2002 através desse projeto, cujo encarte era lindíssimo, porque eram as fotos dos artistas quando bebês, entendeu? Olha só. Então, assim, mas foi um disco que ele foi lançado e depois ele foi tirado no catálogo. Depois eu passei o resto da minha vida brigando para isso, e ele não existe hoje sequer nas plataformas, porque isso requer um encontro com cada uma dessas pessoas, cada um desses artistas para aprovar, para o digital. Muita editora envolvida. Tem muita coisa para poder fazer nessa parte digital, e eu não consegui, justamente por ter vários artistas, eu não consegui fazer com que o Super Fantástico fosse relançado nas plataformas digitais. Você acha no YouTube, com certeza, e o Biquíni participou também, né? O Branco Melo fez o Vigilante Rodoviário, que foi ótimo. Eu acho que eu consegui falar o nome de praticamente todo mundo. E uns e outros fez o Funga Funga, né? Que era um elefante psicodélico que tinha na Vila Sésamo. Bom, esse foi o meu primeiro envolvimento com crianças, e eu adorei fazer. Eu tive contato, imagina, eu tive contato com os meus ídolos da infância. O Capitão Lázaro era meu ídolo quando eu era pequeno, né? E pude conhecê-lo, né? Foi uma experiência e tanto. Passado isso, quando chegou por volta de 2008, com o nascimento do Gabriel, eu pensei exatamente em fazer aquilo que viria a ser o Rocker Babies, mas eu meio que posterguei esse trabalho porque era algo que me daria muito tempo para fazer, eu não estava preparado para aquilo, não saberia como fazer realmente, então eu deixei aquilo de lado, até que em 2013 o Coelho, guitarrista do Biquíni, me avisou que ia ser pai. E nessa história toda, a gente celebrando, ele falou, cara, você já viu que tem umas coisas muito
incríveis, você tem umas gravações só de instrumental para bebês com as músicas do Queen, do Rolling Stones, do Michael Jackson, dos Beatles, etc. Eu falei, pô, eu conheço esse trabalho todo. Ele falou assim, pô, não tem nacional. Eu falei, cara, eu queria fazer, mas aí não deu. Ele, não, vamos fazer. Ele botou uma pilha enorme e assim a gente começou a fazer ali o que viria a ser o Rocker Babies, junto com o empresário do biquíni, Júlio Quattrucci. Começamos com 3 CDs de coletâneas, que misturavam todos os artistas possível imaginar, de Mutantes a Pitty, de Fresno, o Traje a Rigor, né? Até porque eu sempre falo que Mary Lou é a avó da Galinha Pintadinha. É verdade. Então, assim, a gente botou todos eles ali nesse coisa e a gente pensou, vamos fazer um disco só de uma banda? É claro que a gente escolheu o Biquíni Cavadão e saiu o primeiro CD assim. Mas logo em seguida veio Paralamas, Jota Quest, veio Legião Urbana. E aí fomos aumentando a coleção, né? Depois fizemos mais 5, fizemos Skank, Barão, Titãs, Rita Lee e Engenheiros. E finalmente a gente lançou Capital Inicial durante a pandemia, né? Eu meio que falei com todo mundo, falei, pô, vamos continuar lançando, tem muita coisa para fazer. Então a gente fez o do Capital Inicial e do Charlie Brown Jr. E agora, né, no dia 12, a gente vai lançar o próximo, que vai ser o do Nando Reis, né? E tá lindo, tá maravilhoso. E para agosto a gente deve lançar o da Pitty, né? Então são os próximos lançamentos, mas a gente deve adentrar, ainda estamos vendo vários outros artistas, estamos conversando. A gente quer ainda lançar pelo menos mais uns 4 ou 5 títulos até o final do ano, né? E estamos fazendo um movimento todo para que o Rocker Babies, né, seja mais visto, né? As pessoas ainda estão naquela do tipo, puta, eu não sabia que existia um projeto desse. Estão descobrindo. Exatamente, a gente está numa fase ainda de descoberta, não de afirmação. Bom, e finalmente vamos falar sobre o Mundo Bita. O Mundo Bita aconteceu o seguinte, cara, foi exatamente durante a pandemia, foi durante o meu período de Covid que imagina a situação, cara, eu dentro de um quarto, isolado, dentro de casa, um banheiro só para mim, todo mundo em outros cômodos da casa, né? A minha mulher tendo que acordar e cuidar da Letícia e de um bebê de 15 dias, né? Chorando com cólicas, as cólicas começando a chegar, aquela loucura toda, e eu não podendo sequer segurá-lo, né? Teve um dia que eu não aguentando, eu peguei um lençol e com esse lençol eu me cobri como se fosse um fantasma e pude segurá-lo enquanto ela trocava de roupa, enquanto ela fazia alguma coisa assim. E eu estava realmente muito estremecido com tudo isso. Foi então que no meio dessa história toda ela me mostrou a Anunciação, né, com o Mundo Bita cantando a Anunciação com a participação do Alceu Valença. Cara, eu sentei no sofá assim, né? Ela deixou para eu olhar e, nossa, eu caí num choro, sabe? Eu fiquei realmente muito emocionado com a delicadeza daquele clipe de Anunciação. Eu falei assim, olha que coisa linda que eles fizeram, não sei o que e tal. E nós tínhamos tido um contato com o Mundo Bita, né? Então eu acabei ligando para o Coelho e falei assim, Coelho, você tem ainda o contato do Felipe lá do Mundo Bita? Tem. Eu falei, pô, eu quero deixar um recado para ele. E falei, cara, eu estou muito emocionado vendo aqui o seu trabalho, né? O trabalho de você. Dê parabéns aos Chaps, dê parabéns a toda a equipe. Vocês são incríveis. Eu acompanho vocês desde o comecinho. Afinal de contas, o primeiro DVD dele saiu justamente na época que a Letícia nasceu. Então a gente acompanhou assim, muito firmemente. E eu falei para eles assim, cara, olha, eu acho o trabalho de vocês maravilhoso e fico muito feliz de vocês verem de ver que vocês, além do autoral, vocês estão fazendo a Rádio Bita. Leituras, né? Exatamente. Então eu falei, olha, se bater a ideia de fazer alguma coisa com biquíni, cara, né, sei lá, Vento Ventania ou qualquer outra pessoa, sabe que eu estou à disposição. Eu estaria muito, muito feliz em participar. E não deu outra, cara. Assim, quando chegou em novembro, eles entraram em contato comigo e falaram assim, cara, a gente pensou e queremos te convidar para fazer parte da Rádio Bita, cantando Vento Ventania. E, cara, nossa, assim, Letícia mandou os recados, assim, para o pessoal, né? A gente grava os áudios. Ela,
berrando de felicidade, todo mundo feliz. A casa inteira ficou feliz, com todos nós somos. Mas todos nós tá somos. muito legal. E tá assim, muito legal. o arranjo ficou lindo, tudo. E essa semana aconteceu uma coisa então incrível pra gente, porque tipo, nós já passamos de 6,5 milhões de visualizações do clipe. Sim. Só que eles lançaram uma versão Making off. que é o making off, que sou eu e o Chaps cantando. Cada um cantou num canto, né? Por conta também da situação. Era pra gente ter se encontrado. Eu ainda não encontrei ele pessoalmente. A gente só se falou por telefone. E aí eu gravei no estúdio, sozinho, sem ninguém. Fui lá, botei minha voz e veio um cara para fazer o registro daquilo, entendeu? E essa semana, esse vídeo que eu falei, esse vídeo, ok, o pessoal vai ver, mas o outro é que é importante. Esse vídeo chegou a 1 milhão de visualizações essa semana. Eu tava vendo ele hoje, né? Chegou mesmo. Fiquei assim, eu mandei um recado muito, muito feliz para todos ali. Falei assim, cara, parabéns a vocês, que eu sabia que vocês sempre foram bons em fazer esses videoclipes alcançarem realmente visualizações muito altas, mas, pô, um que simplesmente sou eu cantando e o Chaps, eu não estava imaginando que fosse chegar a 1 milhão de visualizações. Foi muito, muito emocionante, sabe? Ontem eu estava, nossa, nas nuvens com isso. Então, fiquei muito, muito satisfeito com isso e mais ainda, como as pessoas têm reagido a isso, sabe? E como as pessoas meio que começam a tocar não só Vento Ventania, mas várias outras canções para os seus bebês e tem pais que têm, como o meu caso, que tem bebê, mas tem uma criança, né, que é um pouquinho mais velha, de 4 anos, de 6, de 8 anos e tudo mais, e sabe? E o Biquíni volta a entrar dentro de casa, né, e participar de ser a trilha sonora da família. Então, isso é uma coisa que assim, me toca muito e eu fico realmente honrado. Eu falo para eles, a gratidão é totalmente minha, sabe, de participar de um projeto como esse. E só para esclarecer uma parada para quem nos ouve, que é o seguinte, pessoal. Infelizmente, não tenho colocado trechos de músicas com direitos protegidos no podcast por medo de as plataformas derrubarem o programa, tá? Por isso que não tem trilha aqui do Biquíni, nem do Rock Your Babies e nem essa versão do Mundo Bita. Mas assim que terminar o programa, busquem aí nas plataformas e se deliciem, porque são criações maravilhosas e estão disponíveis gratuitamente para quem quiser desfrutar, combinado? Sabia que sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve? Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo! São diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmio sobre a temática relacionamento pais e filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades, pautas e bastidores da produção de cada episódio, ter o nome citado ao término de cada programa e levar para casa uma máscara de pano com a marca do podcast. Não é demais? Então, se você acredita no propósito e seriedade do trabalho feito por mim, Fernando Giffer, aqui no Paternidade.doc, não seja um ouvinte comum. Seja membro da nossa comunidade e fortaleça esse trabalho que, como você já sabe, é executado com muito profissionalismo e com a preocupação em agregar positivamente não só aos homens que já exercem suas paternidades de forma ativa, mas também inspirar e despertar reflexões naqueles mais dispersos e relapsos que, porventura, por qualquer motivo que seja, ainda não compreenderam a relevância de seu indispensável e insubstituível papel enquanto ser formador de caráter e educador social. Acesse agora mesmo apoia.se/podcast paternidade, apoia.se/podcast paternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia. apoia.se/podcast paternidade. Seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo.
Ô Bruno, o Léo, ele é muito pequeno ainda, mas a Letícia mostra algum indício de que vai seguir o caminho da arte? Cara, a Letícia tem uma vivacidade, tem uma coisa com dança que é impressionante. Ela faz o balé dela no Estúdio Valor Arte, lá de Copacabana, no Rio, e as professoras, né, a diretora, todos falaram, cara, como essa menina respira, sabe, a dança e a música de uma maneira muito forte. Então, assim, ela é muito afinadinha, sempre foi, mas ela nem tanto está ligada nessa coisa da música ainda, não. Ela está gostando de se expressar, né? Tanto é que, poxa, teve uma mostra agora, aconteceu na semana passada, peguei o carro, saí daqui do interior, fui lá no Rio só para ela participar da mostra, para fazer a dança, né, a coreografia com as outras menininhas, com as amiguinhas dela, etc. Mas o pessoal falou assim, não, a gente quer que ela faça um solo, com 6 anos de idade. Caramba! E aí, cara, ela idealizou, assim, a gente tinha mostrado uma música do Ed Sheeran, né, Thinking Out Loud, e ela gostou, ela falou, vai ser essa. E aí ela começou a dançar. Cara, eu sei que no sábado a gente estava em casa lá no Rio e eu corri para a cozinha e falei para minha mulher, falei assim, Isabela, ela tem 6 anos de idade, ela já passou essa música 4 vezes, repetindo as coisas, sabe? Tipo, o que foco é esse que ela tem com a dança, sabe? De como ela está focada para fazer. Então foi muito bonitinho isso e foi emocionante ver ela dançando assim, sabe? Com uma coreografia que ela elaborou da cabeça dela, do jeito dela e tal, foi bem legal. Agora, a nossa experiência também como pais cantores, né, tanto eu quanto a minha mulher, a gente sabe uma coisa, a gente não tem aquele deslumbre, sabe? A gente não tem aquela urgência de tudo. A gente sempre conversa muito com ela, a gente explica como é que é o meio, como é que as coisas são, entendeu? Para ela entender desde já como é que as coisas funcionam, sabe? Para ela não eu sempre tive muita pena dessas coisas assim, quando você tem um artista mirim, né, que muitas vezes ele acaba se contaminando com toda essa coisa de que criança é bonitinha, etc, mas uma bela hora muda, né? Parece que gira uma chave e aqui não tem mais graça nenhuma, entendeu? Então, falando, tipo, não, ó, vamos caminhar devagar, vamos fazer as coisas, vamos fazer pelo prazer de fazer e não por uma necessidade de querer mostrar. Então, a gente tem caminhado com elas nesse sentido, sabe? Sem pressa, sabe? Pelo simples prazer de dançar e não de galgar alguma coisa nesse momento. Ela tem que ser, nesse momento, uma criança feliz, mais do que uma artista. E ainda sobre a Letícia, Bruno, depois de alguns anos do ocorrido com o Gabriel, veio a Letícia. Uhum. Lógico que a lacuna que ele deixou nunca será preenchida por ninguém, claro que é uma presença completamente insubstituível, cada filho é um filho, mas era o sopro, era o afago que tua alma precisava naquele momento? Eu falei para todo mundo, quando a Letícia nasceu, eu falei assim, é o nascimento dela e o meu renascimento, né? Então, havia ali havia uma expectativa muito grande do que eu ia viver. Minha mulher ficou muito feliz quando ela descobriu que ela estava grávida de uma menina, o que, naturalmente, seria um lote de comparações a menos, né, se você pode me entender, né? Então, assim, e Letícia, o nome, né, Letícia exatamente tem o significado de alegria. E era exatamente o que a gente estava falando, era a alegria voltando para casa, depois da morte do Gabriel, depois da morte da mãe da Isabela, sabe? Depois da gente ter ainda perdido uma gestação, né? Então, ela chegou na nossa vida com esse nome carregado de significados, entendeu? E hoje em dia, com 6 anos, ela entende muito bem, inclusive, a presença de quem foi Gabriel, né? E a gente conversa muito. Ela é uma menina muito, muito legal nesse sentido, sabe? Tipo, a gente bate um papo tranquilo. Ela entende que ela tem um irmãozinho que é anjo da guarda dela. E o que essa meteórica passagem física dele na tua vida te proporcionou, te transformou, te ensinou, te moldou, até para os desafios que viriam anos depois com a Letícia e o Léo? Cara, tanta coisa que eu acho que eu teria que fazer
um podcast novo, entendeu? Mas, primeiro, assim, Gabriel me ensinou a levar a vida com leveza. Então, assim, eu tentei bastante pensar nisso, né? Com a partida dele, ele falou assim, ó, se eu quero honrar o nome do meu filho, eu tenho que aprender a levar a vida com leveza. Eu tive que entender isso, né? E eu preciso dizer para vocês, assim, que quando você vive uma experiência dessa, cara, tudo passa a ser muito pequeno. Você olha tudo à sua volta e, assim, sabe, você começa a achar que as pessoas brigam e se aborrecem por muito pouco, sabe? As pessoas se aborrecem por pouco, se dramatizam por pouco, porque você fala, cara, eu estou tendo que experimentar uma coisa muito dura e difícil nesse momento. E você olha do lado, às vezes parece que a pessoa está reclamando de uma coisa, às vezes, muito pequena, né? Então, tudo à sua volta muda. Você enxerga as coisas sob uma outra perspectiva, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito, e eu falo sempre sobre isso, converso muito sobre isso, né? A pergunta que eu mais me fiz durante o período em que o Gabriel partiu era, tipo, o que eu faço com esse amor que tinha endereço certo? O que eu faço com isso aqui que era fácil, era acordar todo dia e enchê-lo de carinho, de amor e tudo mais. O que eu faço agora? E eu comecei, então, a descobrir que isso não era uma coisa muito fácil de se resolver, né? Isso era, aliás, muito complicado, porque, na verdade, aquilo era um amor estancado, né? E, justamente, esse amor estancado, ele estava me envenenando. E, nesse sentido, é que eu aprendi que eu precisava arranjar um jeito de transformar aquele amor que estava estancado e de canalizá-lo novamente, entendeu? E esse foi talvez o grande aprendizado que eu tive. Diante de um momento difícil e duro, né, você precisa fazer com que o amor não fique dentro de você, senão você se envenena. Você tem que pegar esse amor todo e agora redirecionar, fazer reconexões, entendeu? E fazer com que você siga adiante. Depois, com a chegada das crianças, isso novamente ganhou intensidade e força. Mas foi talvez o grande aprendizado que eu tive que ter com a partida dele. A gente já vai para o nosso quadro de encerramento do programa, mas antes eu queria ouvir de você um pouco sobre a Isabela, sua esposa e mãe dos seus filhos. Qual o papel e importância dela no que tange ao teu amadurecimento enquanto homem, pai e profissional? Ué, melhor perguntar para ela que está aqui do meu lado. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, boa noite, tudo jóia? Boa noite. Parabéns pela família linda, viu? Obrigada. Poxa, cheguei na hora, hein? Podia ter ficado caladinha, verdade, né? Eu ia ter feito essa escutar. pergunta no começo. Podia ter ficado caladinha, que eu só ouvi ele falando de mim. Vamos fazer o seguinte, então, vou aproveitar a sua presença e vou pedir para você falar sobre o papai Bruno Gouveia. Quem é esse homem? Poxa. Quem é esse pai, esse marido? Ai, ele é muito bom. Um pouco atrapalhado. Assim, ele é um pai maravilhoso. Igual ele falou, ele é um pouco atrapalhado, mas ele é atrapalhado na vida. Tem hora que eu falo, assim, porque o Bruno é das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Assim, é um crânio mesmo, sabe? E então, tem hora que eu paro, você fala, não acredito, você é tão inteligente, você... Nossa, a gente até tem uma brincadeira, a gente fala que é Bruno fazendo brunice quando ele faz as atrapalhadas dele. Porque tem hora que eu falo, não é possível, você deu um apagão, porque assim, umas coisas, eu não estou conseguindo agora nem pensar. Ele é muito estabanado, sabe? É mais assim, nesse sentido, muito atrapalhado. Tem um episódio interessantíssimo. TV Fama, momento TV Fama agora. Então, assim, eu acho surreal essa história. Ele, ainda com o Gabriel, vi que vocês estavam falando do Biel, né? Mas ele estava... Ele estava, acho que na academia, não sei, e o Biel no parquinho, né? Com as cuidadoras, uma coisa assim. E quando ele foi buscar o Biel, ele viu que a fraldinha estava cheia. Mas, na verdade, não era fraldinha, ele já estava desfraldando, estava usando cuequinha. Então, a cuequinha estava cheia de cocô. E o Bruno viu aquilo, pegou o menino como quem carrega, assim, um pacote, uma panela quente, sabe? Não sei, vai carregando, assim, na frente do corpo, segurando pelo lado, assim, foi carregando o menino. E chegou no banheirinho infantil.
E o que ele fez? Ele, teria que trocar o menino e tudo. No desespero, ele pegou a cueca e começou assim, o que eu faço? Começou a lavar a cueca na privada infantil. Nossa! Não, é tipo isso, assim, sabe? São as coisas que o Bruno faz. Eu acho que Pouquinho atrapalhado só. Completamente, assim, em vez de pegar a cueca, podia até jogar fora, né? Sei lá, ou coloca num saco, joga fora o cocôzinho, coloca num saco e lava em casa. Não, ele resolveu, a privada de criança limpinha, começou a lavar a cueca do menino e o menino pelado, lavando a cueca dentro da privadinha infantil. Então, ele acha isso uma coisa normal, sabe? Assim, que qualquer um faria, né? Aí é quando eu falo que ele dá os apagões. Mas é um pai muito dedicado, brinca muito com as crianças, ele tem umas histórias engraçadíssimas. O que ele tem de atrapalhado, né? Ele tem de engraçado. Ele brinca muito com as crianças, principalmente na hora do almoço, ele faz uns personagens. Umas personagens, tem o elefantinho, tem o general, e ele brinca o tempo inteiro. Então, assim, eu posso ficar outro encontro desse só para falar do tanto que ele é paizão. Meio atrapalhado, mas a gente acaba se divertindo mesmo. Isabela, é aquele tipo de pai que pega o filho para ir na lixeira e volta só com o lixo, deixa o filho... Esse. É quase isso. É quase. Pega o filho para jogar o lixo. Agora, uma coisa interessante. Aqui em casa, o que a gente fala muito, né, que as pessoas falam, poxa, ele é um paizão, ele te ajuda. Não, ele divide, sabe? É diferente, porque não tem que ajudar, ele tem que dividir, ele é pai também, pai e mãe tem que ter as funções iguais, né? As mulheres acabam sempre sobrecarregadas culturalmente e, ele divide, é um diferencial, sabe? Demais. A pandemia ajudou bastante, né, Bruno? Você comentou. Eu tive que aprender muita coisa. Ainda estou aprendendo. De vez em quando ela fala assim, não tá legal, não. Estou fazendo faculdade de dona de casa, assim. Faculdade de Isabela, né? Poxa, Isabela, obrigado, viu? Imagina. Beijão para você, parabéns pela família. Obrigada. E quer falar dela, Bruno? Na presença dela ou vai esperar ela ir embora? Cara, eu acho que Isabela é uma pessoa que me deu tanta alegria. É o que eu falei para você antes ali, né? Assim, o único arrependimento é que a gente fica perguntando por que a gente não se conheceu mais tempo, né? Por que a gente não se encontrou em outro momento? A gente até se conheceu mais tempo, só que não tinha rolado nada. Não dava, né? Então, assim, é uma pessoa que o tempo todo está do meu lado, sabe, me apoiando, me ajudando, né? A gente se ajuda muito. O fato dela ser cantora, ela entende, né, todas as minhas necessidades como cantor, no sentido porque é muito engraçado, o cantor tem uma série de características, é ansioso, às vezes, sabe, tenso na forma de cantar, se fica, de repente, um pouquinho rouco, já parece que o mundo acabou, sabe essas coisas? Sim. Mas quando você tem uma mulher que também é cantora, ela entende muito. Acho que o general veio daí, da personagem, porque eu sou o maior general com ele. Não. Canta assim, canta assado, faz assim. Não, mas você sabe que é muito legal. Ela fala pra mim, fala assim, Bruno, eu não quero mais ninguém gravando a minha voz que não seja você, né? Porque eu vou lá pro estúdio e na hora de produzir a voz dela, eu tô ouvindo, eu sei exatamente aonde que ela pode ir. A mesma coisa acontece muito comigo. Às vezes eu vou, gravo tudo, mostro para ela, falo assim, Bruno, você faz muito melhor que isso aí, peraí, entendeu? Então eu feliz, achando que eu já tinha gravado bem, ela falou assim, não, vai fazer melhor, você consegue melhor ainda no negócio. Então é realmente empurrando o outro, né, para o máximo que pode dar. Sempre com gentileza, né? Legal. Exatamente, eu acho que não tem essa coisa, existe uma relação de cumplicidade, de companheirismo, de amizade, respeito, né? Tá? E acima de tudo de amor, né? Porque eu acho que, assim... É o alicerce. Com certeza, né? Eu acho que a admiração e o amor são a base de tudo isso. Bruno, meu caro, chegamos então ao momento mais aguardado pelos nossos ouvintes, um quadro muito especial mesmo, que já se tornou tradição aqui do Paternidade.doc, nosso quadro de encerramento, hora de ligarmos ela, a Cápsula do Tempo! Senta que lá vem a história. Ok, Giffer, mas afinal, o que é a tal da Cápsula do Tempo?
É o seguinte, meus amigos e minhas amigas, é nessa cápsula que o Bruno vai guardar uma mensagem toda especial para os filhos dele, mas não é uma mensagem comum que faz ou fará parte das conversas diárias e costumeiras entre eles. Nosso rockstar gravará um recado para que seus herdeiros ouçam no dia em que ele não estiver mais aqui vivo nesse planeta. Isso mesmo. Brunão, sabe aquele momento em que a gente mais precisa de uma palavra do pai para seguir diante de uma dificuldade, ou até mesmo para compartilhar um momento de alegria, aquele instante em que buscamos um abraço, um ombro, uma orientação, mas aí a gente olha para o lado e vê que fisicamente ele não está mais aqui? Então, Bruno Castro Gouveia, a palavra é tua, em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor, valendo. Queridos filhos, sim, eu estou aqui, ó. Tudo jóia? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam felizes. Eu espero que vocês estejam realizados no amor e profissionalmente. Tenho certeza que a vida é isso aí. Vai dar muita volta, vai fazer com que a gente fique muitas vezes preocupado, muitas vezes nervoso, muitas vezes tenso. Mas a vida é maravilhosa, né? E tenho certeza que vocês vão saber lidar com os problemas. Tenho certeza que vocês vão saber lidar com todos os percalços, né? E, acima de tudo, vão saber lidar com todas as alegrias. Aproveitem bastante tudo isso, tá? A vida é muito rápida. E logo, logo a gente se encontra. Um beijo. Ah, que demais. Muito, muito, muito legal, Bruno. Obrigado pela generosidade, viu? Olha só, chegamos então ao final de mais um episódio inesquecível do Paternidade.doc. Não posso ir embora antes de agradecer todos vocês que têm fortalecido o programa a cada episódio, compreendendo exatamente o conceito e o intuito que existe por detrás desse trabalho. E se você está chegando hoje, fique à vontade, porque a casa já é sua. Inclusive agora, depois que terminar, você está convidado em continuar com a gente, maratonando as edições que ficaram pelo caminho, porque são papos muito inspiradores com homens muito comprometidos com o amor paterno e suas famílias. Espero que tenham sido tão rico para vocês quanto foi para mim, porque eu saio bem melhor do que eu cheguei nessa hora. Bruno Gouveia, meu amigo, poxa, hoje eu realizei um desejo antigo, quero debater esse papo contigo, afinal você é uma inspiração paterna e uma referência artística para mim há muito, muito tempo, por isso eu quero agradecer demais por emprestar seu precioso tempo para abrir o coração e partilhar de uma vivência tão especial com a gente. Gratidão, viu? Olha, Fernando, é muito bom falar com você, muito obrigado. E, bom, você sabe que tem uma coisa muito legal, o Coelho, que é outro paizão também, ele mostrou uma das músicas do novo álbum que a gente vai lançar, e vai ser o nosso segundo single. E no dia que eu ouvi essa música, né, eu fiquei muito mexido. E falei para ele, até brinquei com ele, falei assim, cara, as pessoas vão achar que fui eu que escrevi a letra. Mas ele fez a letra junto com o Rodrigo Coura, que é um parceiro nosso. E é uma música que é tão paterna que eu queria me despedir de vocês cantarolando ela aqui, tá? Poxa, que honra! Ô, Fernando, deixa eu só aproveitar. Eu fiquei aqui caladinho o tempo todo, mas só para deixar um beijinho para você, para todo mundo que está ouvindo. E que prazer estar aqui com vocês. Né? É muito importante trazer esse tema da paternidade sempre, né? Vocês conversarem sobre filhos, os homens terem voz também para expor o que eles sentem, como eles sentem, que nem sempre o que eles fazem, né? O que vocês fazem precisa ser igual ao que as mulheres fazem. Né? A gente está junto para somar mesmo, né? Os casais, independente de qualquer coisa. Então, poxa, muito legal, tá? Um beijinho para vocês. E tchau, tchau. Poxa, deixa ele terminar aí cantando. Demais. Isabela, muito obrigado pelas palavras. Inclusive, o Paternidade.doc é um espaço também para as mamães, né? Então, nós temos muitas mães que nos ouvem. No Dia das Mulheres, por exemplo, eu tive aqui no programa uma ocupação feminina, então eu saí. A minha esposa apresentou o programa entrevistando uma mãe, né? A famosa mãe que também é pai. Então, a gente está sempre abrindo esse espaço e quero te convidar para uma data próxima para você ser uma das entrevistadas, com certeza,
certeza, porque a gente quer também abrir esse espaço para as mães. Então, se você topar futuramente, eu falo com a assessoria do Bruno ou te mando um DM no Insta, porque vai ser uma honra receber você, conhecer ainda mais a tua experiência. Obrigada. De repente até coloco minha mulher mesmo para entrevistá-la. E obrigado demais pelas palavras, pelo carinho. Eu espero que você goste do resultado final desse programa que vai ao ar, porque o Bruno é um cara muito inspirador e é um programa que, como eu falei, é um programa para todas as pessoas, as maternidades, elas são plurais. Isso que eu queria falar. Eu queria acrescentar, me embolei um pouco para falar, eu não soube como dizer, mas que tem os pais também, né? Tem casais de homens, né, que são pais, é super desafiante também. Também tem histórias maravilhosas. A gente tem um vizinho aqui que é esse o caso. Ele, muito brevemente, ele adotou 3 crianças, ele e o marido, e cada história, na ausência de uma mãe... Figura assim, materna, né? É da figura materna no sentido biológico, sabe? Assim, a primeira menstruação da filha e tudo. É assim, uma história, uma comédia. E é super divertido. Mas é inspirador. É inspirador, é lindo. Mas é isso, então, né, a todos os casais. Tem um episódio do Paternidade.doc, se você tiver a oportunidade de ouvir, Isabela, até o Bruno também, que é exatamente pai solo, o tema. E eu entrevisto 2 pais que fazem exatamente tudo, assim. Eles não têm a figura da mãe presente e cuidam dos filhos. O programa, ele também, eu trabalho muitos temas, né? Então, já tive programa para falar sobre como criar filhos em um mundo racista. A gente fala muito de situações que são importantes serem tratadas, que são necessárias. E um dos próximos temas vai ser paternidade homoafetiva, que eu acho também que vai ser um tema muito legal, importante de ser tratado. E eu convido todos vocês e fico muito feliz e vou cobrar a Isabela de participar do Paternidade.doc muito em breve, viu? Com muito orgulho, muito feliz que eu aceito esse convite. Obrigada, Deus abençoe, viu? Gratidão, viu? Então, vou parar de falar aqui, porque o Bruno, né, deixa ele cantar, eu acho que tá todo mundo esperando. O Bruno vai cantar o Bruno, e antes de você cantar, já quero deixar aberto também meu convite para o Coelho. A hora que ele quiser vir bater um papo sobre paternidade, vai ser muito honroso recebê-lo também. Você vai rir o resto da vida com ele, só isso. Pode vir, Coelho. Coelho demais. Beijinho pra você. Vamos lá, Bruno. Tá? Vou olhar os meninos agora. Beijinho, tchau. Coelho me mostrou essa música, né? Que faz parte desse novo disco que nós estamos lançando, Através dos Tempos. E é uma canção linda que nós gravamos, chama-se A Vida. E eu vou tentar cantarolar aqui, né? Sem a base, sem arranjo, sem nada, mas é porque eu acho que dá para o pessoal entender. Demais. Eu falei assim: eu te dei a vida e ela me deu você, de presente pra te ver crescer. Amanhã vou voltar com 1000 histórias pra contar, para descobrir em seu olhar. Quem pintou o céu, mistérios no mar, piratas e canhões, tesouros e dragões. Eu te dei a vida e ela me deu você, de presente pra te ver crescer. Amanhã vou voltar com 1000 histórias pra contar, para descobrir em seu olhar de onde veio o sol, a lua e as marés, pedras e vulcões e nossas canções. Como ensinar a ler e escrever cartas num papel para Papai Noel. Eu te dei a vida e ela me deu você, de presente pra te ver crescer. Eu te dei a vida e ela me deu você. Quanta sorte eu te conhecer. Cara, que demais, que letra. É muito paternal, muito. E olha... Muito. Assim, ele fez pro filho mesmo, Bruno? Sim, pro Pedrinho, cara. Nossa, assim, eu fiquei emocionado, eu brinquei com ele e falei assim, as pessoas vão achar que eu fiz pro Leonardo, hein? Né? Porque eu sempre acho que o cantor é que é o letrista, né? Mas graças a Deus no Biquíni nós temos uma produção musical muito forte. O Coelho escreve muito bem, o Birito, o baterista também. Então a gente tem essa coisa, né? E ficou muito, muito bonito. E eu falei para ele, cara, uma das melhores músicas desse novo trabalho. E a gente vai lançar exatamente na sexta-feira que antecede o Dia dos Pais.
Ai, que demais. Nossa, já estou extremamente ansioso. Que letra. A gente que é pai não tem como não se emocionar. Nesse momento, para você ter uma ideia, essa música que eu te falei, A Vida, eu estou nesse momento tendo que fazer um trabalho de revisão, pegando todos os vídeos que eu fiz com o Gabriel, com a Letícia e com o Leonardo, e enquanto o Coelho está fazendo com o Pedrinho e o Miguel com os 2 filhos dele. Nossa, eu vou chorar nesse clipe. Tem filhos. E a ideia é a gente... Cara, é só com... A gente quer um clipe paterno, entendeu? A gente quer fazer um clipe sobre paternidade, sobre a gente com as crianças o tempo todo, entendeu? Como é que as crianças sozinhas fazendo alguma coisa engraçada, ou a gente com as crianças brincando, fazendo... Cara, eu não sei se você viu o clipe, o Ed Van Halen faleceu, né, recentemente. Eu não sei se você viu o clipe do filho dele. Boa. Do filho dele, você viu? Eu vi, claro, cara. Aquilo dali foi um tiro no coração, né, cara? Nossa, um soco, cara. E eu de vocês eu vou chorar de novo. Vocês, pelo amor de Deus. Não, a gente vai ver. Estamos tentando juntar todo o material para poder fazer, e muito material para poder juntar, entendeu? Mas estou pedindo, e é engraçado porque são épocas distintas. Assim, tipo, o Miguel teve filhos em 98 e 2000. Então ele falou para mim, Bruno, eu devo ter umas fitas de videocassete, eu não sei o que eu tenho. Eu falei, sim. Né? Aí eu tenho os do Gabriel, eu fiz vários vídeos com o Gabriel quando pequeno, sabe? Né? Então, um trabalho de garimpo, e nesse caso é um garimpo, é um baú que também é difícil de abrir, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que... O que eu quero mostrar ali, assim, sabe? É que, cara, mesmo com o que eu vivi, com a minha perda, etc., nossa, eu vejo as coisas dele e fico... Eu tenho tanta felicidade em ver, sabe, hoje. Eu falo, pô, que legal, entendeu? Então, assim, é como termina essa música, né, que fala, poxa, eu te dei a vida e ela me deu você, e fala assim, quanta sorte eu te conhecer, sabe? Assim, no fundo, nós temos um golpe, um lampejo de sorte, sabe? Do tipo, caraca, cara, aqui, ó, olha a oportunidade que nós estamos tendo, né? Nós estamos tendo essa oportunidade na vida. Eu fico pensando nas pessoas que não passam por isso, seja porque não querem, ou porque de repente não conseguem, ou porque não podem, entendeu? Mas assim, eu sempre acho que quando você fala de filhos, você é naquela coisa que eu estava te falando, você consegue canalizar o teu amor, e como meus vizinhos aqui que não poderiam ter e tiveram, adotaram, entendeu? Né? Então, eu acho que você ter isso é uma experiência única e maravilhosa que vai realmente fazer com que você saia você saia dessa vida um dia que você tiver que partir, sabe, com a sensação de que você pôde vivenciar a sua vida de uma maneira espetacular. Você sabe que tem um indiano que diz uma coisa muito interessante. Uma vez perguntaram para ele era um especialista em física quântica, e aí perguntaram para ele, falou assim, pô, você acredita em Deus? Ele falou assim, nós indianos temos uma percepção diferente de vocês. Na verdade, a gente acha que o que nós somos enquanto estamos vivendo é exatamente a divindade. E quando nós morremos, nós acordamos e a gente descobre que, poxa, peraí, enquanto eu estive lá, eu era Deus? Enquanto eu estive lá, eu podia fazer... Eu tinha condição de mudar as coisas? Eu poderia mudar alguma coisa? Ao invés de ficar pensando, é de fora. Não, está aqui. Dentro da vida, a vida é a oportunidade que você tem de você fazer as mudanças, entendeu? E aí ele falava sobre isso, que ele falou assim, quando você... Na minha percepção, quando você morre, aí você já acorda e fala assim, peraí, eu era Deus lá? Peraí, então... Caramba, né? Entendeu? Que loucura. Então, essa ideia é uma ideia muito, muito boa, porque significa, assim, do tipo, cara, assim, não pense que é impossível, sabe? Você tem condição de fazer muita coisa, você tem condição de insistir, de perseverar, de mudar, de fazer as coisas todas acontecerem. É por aí que tem que ser o caminho. E Bruno, até para a gente fechar, cara, me veio uma coisa agora, eu gostaria de ouvi-lo também sobre isso, é rapidinho para eu te liberar. Baseado em toda a tua jornada paterna até agora, de ponta a ponta, o que você diria a um homem, a um pai que está prestes a abandonar seu filho ou está sendo ausente mesmo dentro da própria casa? É difícil, né? É difícil. Como é que se a pessoa ainda não percebeu, né?
que ela está abandonando a maior riqueza que ela tem, né? Assim, nenhuma coisa tem mais valor. Eu me lembro que quando nasceu meu filho, quando nasceu o Gabriel, eu ligava para todo mundo e falei assim, nasceu? Eu falei assim, nasceu, cara, tô milionário. Sabe? Eu falava, verdade, eu tô milionário, cara. Porque eu nunca pensei que tivesse tão rico na minha vida. Olha só, olha que riqueza que eu tenho. E é isso. Sim. Filhos são a nossa maior riqueza. Né? E eu sei que às vezes é difícil você lidar com o ato de ser pai. A gente não faz faculdade de paternidade, não existe isso, etc. Você tem que aprender, né? Você tem que ir no dia a dia. Mas eu fui crescendo ouvindo sempre coisas muito interessantes. Talvez uma das frases melhores, assim, porque quando você fala uma coisa dessas, né, assim, de um pai que está abandonando os seus filhos, isso me soa como uma violência, entende? E uma vez eu vi uma frase muito boa, que era o sentido, quando você estiver prestes a explodir com seu filho, né, quando você estiver prestes a perder todas as estribeiras, faça-se uma última pergunta. Quem tem maturidade emocional aqui? Sim. Né? Então, eu acho que talvez essa seja a frase para te perguntar, assim, olha, se você vai abandonar seus filhos, se você vai largar tudo, entendeu? Antes de fazer isso, né, pergunte a si mesmo, né, quem deveria ter maturidade emocional. Então, vamos torcer para que esse seja sempre uma exceção à regra. Que o amor vença sempre. Cara, muito, muito obrigado mesmo, viu? Bom, e não se esqueçam de que a sobrevivência do Paternidade.doc depende de vocês, amigo e amiga ouvintes. Por isso, criei 2 formas de contribuição caso deseje fortalecer e me motivar na continuidade do programa. Primeiro, através de um Pix de absolutamente qualquer valor, o que você achar mais justo. E a outra alternativa é se tornar membro da comunidade através do apoia-se/podcast paternidade. apoia.se/podcast paternidade. Tanto a chave do Pix quanto o link do Apoia-se estão aqui na descrição do episódio. Programa chegando ao fim, não se esqueçam de seguir lá o @FernandoGiffer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas também. Artigos, vídeos, áudios, enfim. Valeu, gente, até a próxima! Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer.